nosso assunto agora é o esporte. Grêmio Internacional, São Luís e, claro, futsal e Juí. O convidado de hoje é o narrador da Rádio Progresso, Fabiano Bernardes. Olá, Fabiano. Olá, pessoal. O Grêmio e o Internacional têm vivido momentos distintos nesse início de temporada. Enquanto que do lado tricolor todo mundo está de olho na Copa Libertadores da América, o Internacional presta atenção na Primeira Liga, inclusive poupando jogadores no Campeonato Gaúcho de Futebol. Esses dados não são tão bons na visão do próprio torcedor do Inter, uma vez que o próprio clube, o técnico Argel, tem enfrentado uma série de dificuldades para formatar a sua equipe, para montar o time que vai entrar em campo nas competições. Nesse final de semana, por exemplo, o Internacional tem disputa importante no domingo dentro do Gigante da Beira-Rio e depende muito daquilo que o treinador vai fazer, uma vez que os torcedores estão um tanto quanto desconfiados das atitudes de Argel, por mais que os resultados dentro de campo sejam satisfatórios com vitórias, embora o futebol apresentado não tenha sido aquele adequado, aquele esperado por todos os torcedores do Esporte Clube Internacional. O Inter, que teve aquela baixa bastante grande recentemente com a saída do Andrés D'Alessandro, e aí falta a identidade. Alex, que seria o jogador adequado para fazer a função do D'Alessandro, neste momento parece não assumir a responsabilidade. Existe uma pressão interna, de certa forma, para que o treinador do Internacional mantenha Anderson na equipe, deixando Alex de fora, tentando fazer com que o ex-ídolo tricolor, em função da Batalha dos Aflitos, seja de fato o responsável, o protagonista desse time do Internacional, com muitos jovens. A gente vê o Inter jogando todos os dias, a gente observa a movimentação do time do Internacional, mas ainda assim falta um quê? Se é na parte técnica, se é na parte tática, não sei. Agora falta, parece que vontade dos jogadores em determinados momentos da partida, e a gente sabe que isso passa muito, sim, pela mão do treinador colorado. Do lado do Grêmio, a preocupação do torcedor tricolor, depois da derrota da noite passada, ou da madrugada passada para a equipe do Toluca, está na lateral esquerda. Parece que o Fred, na zaga, no lugar do Cadu, surtiu um efeito positivo. O Grêmio teve um pouco mais de controle emocional no que diz respeito ao seu setor defensivo. Por outro lado, a lateral esquerda passa a ser um grande problema do tricolor. Ontem, na altitude, Marcelo Oliveira fez teve uma atuação bastante apática. Não foi nem um pouco tranquilo no decorrer do jogo. O Roger conseguiu fazer a alteração na equipe no momento em que ele colocou o Giuliano no lado esquerdo, segurando um pouco mais os avanços do ala, sobremaneira o ala direito da equipe mexicana. Por outro lado, o treinador gremista tem também problemas para poder organizar o time do meio para frente. Ontem, na altitude, a gente conseguiu perceber a movimentação tanto quanto lenta. Com a chegada do Miller Bolanhos, fica a expectativa. Quem sai do time? O certo é que o Luan é titular. O certo é que o Giuliano, jogando o futebol que ele tem jogado, não pode sair do time. Agora, o Douglas tem condições hoje de ser titular do Grêmio? O Miller Bolanhos não chega para assumir a titularidade no lugar do camisa 10? Porque titular, com o futebol que ele já mostrou, ele tem que ser. No que diz respeito ao Campeonato Gaúcho, bom, o Grêmio, na semana passada, na sexta-feira, teve aquela partida fatídica contra o São José, aquele jogo horrível por parte do torcedor do Grêmio. O torcedor ficou apavorado e ficou, de fato, preocupado para o confronto contra o Toluca, que aconteceu, e nós vimos como foi o resultado. Resta esperar. O Grêmio que volta a campo na Libertadores daqui a 2 semanas para enfrentar a equipe da LDU na Arena. E aí, meus amigos, depois tem aquele jogo de volta, também na altitude de Quito. Falando um pouco do esporte local, São Luís está se preparando para a disputa da divisão de acesso. Divisão de acesso essa que ainda não tem data oficializada mais por parte da federação de início, uma vez que nós tivemos aquela declaração do presidente no próprio site da federação afirmando que havia uma suspensão de início, um adiamento por parte da federação para o início do campeonato da divisão de acesso, pela ausência dos documentos das equipes, dos laudos liberatórios. Algumas equipes da região já providenciaram os laudos. O União Frederiquense já enviou para a federação, o Tupi de Criciúmal já enviou o documento para a federação, o próprio São Luís está em vias de enviar esse documento, mas a federação precisa de que todos os documentos estejam legalizados, esteja tudo certo, com um prazo de no mínimo 15 dias para o início da competição, pelo menos é o que diz a lei de competições da própria CBF. Todos os estádios devem estar aptos e na divisão de acesso,
o Estádio Centenário em Caxias do Sul está liberado, o União Frederiquense, o Vermelhão da Colina e também o Rubro Negro lá em Criciúmal. Pelotas tem problemas, Santa Maria tem problemas, nós vimos no último final de semana, no amistoso do São Luís com o Internacional de Santa Maria, vários problemas no que diz respeito à estrutura, uma vez que nós tivemos acesso, por exemplo, os torcedores ao campo de jogo logo após a partida, o que deu aquela confusão generalizada após o jogo. Com relação ao time, bom, o Alan Luan foi embora. Paulo Baier é o protagonista, não resta a menor dúvida. Agora, como vai se comportar o São Luís nos próximos amistosos? Preocupa o fato de que o time, sob comando do presidente Sadi Pereira e do treinador Jair Galvão, vai fazer 2 jogos testes contra equipes amadoras. Neste final de semana, amistoso contra o time de Birubá e depois ainda mais um selecionado do Campeonato Distrital aqui de Juí. Isso é preocupante, o time tem que jogar com equipes profissionais para tentar enfrentar os seus adversários de igual para igual na divisão de acesso. Precisa, é necessário e o rubro-juiense tem que voltar urgentemente para a primeira divisão e aí alçar voos maiores com a presença ou não de Paulo Baier junto ao departamento de futebol do clube. No futsal, bons ventos. A história do futsal de Juí mostra que a estrutura, o todo, a organização sempre vem em primeiro lugar. E o que a gente tem visto, tem acompanhado nos últimos dias, dão conta de que teremos uma boa equipe de futsal para a disputa do estadual Série Bronze. Assim como nós tivemos recentemente em Augusto Pestana, a APF, no primeiro ano na Bronze, conquistou o acesso por convite para a Prata, mas que também teve uma boa participação no início da competição. A gente segue torcendo cada dia para que a AIF, Associação Ijuiense de Futsal, entre em quadra e faça honrar cada vez mais a fama e a paixão do torcedor ijuiense pelo futsal, que foi o primeiro esporte genuinamente brasileiro. Tá certo, pessoal? Eu volto numa outra oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. Quando aceitamos o desafio de assumir a equipe, primeira coisa que veio à nossa cabeça é um planejamento com objetivos bem traçados. Temos que ser por ciclos, não podemos querer ultrapassar ciclos, o que é difícil, é um começo de trabalho. Sabemos que Juí tem uma história grandiosa no futsal, já teve em Série Ouro, mas com a conjunção da nossa comissão técnica, todos trabalhando com a educação física, são profissionais da educação física, eu acho que se torna mais fácil e atrativo também, para você trabalhar e poder aprender mais um com o outro. Os jogadores a gente já conhece de algum tempo, a maioria deles, alguns atletas enfrentamos, alguns atletas a gente participou junto, fomos observar alguns campeonatos, inclusive eu e o treinador Jacques. Então a gente já mais ou menos tem uma ideia do perfil físico dos atletas, de como que vem a composição deles. A gente sabe que alguns estão de férias, então também vão chegar num nível de preparação mais abaixo dos demais que já vêm jogando algumas competições. Mas em geral os atletas eles já vêm num perfil físico muito bom. Sobre os treinamentos, eles estão marcados para começar uma apresentação oficial e já o início dos testes, né? Para periodizar os treinamentos também, eles iniciam no dia 2 de março. Então, a partir disso, a gente vai ter uma preparação de 45, 50 dias até o início do campeonato, que é do dia 16 de abril. Então, nesse tempo, a gente vai fazer alguns treinamentos físicos, sempre também tentando já colocar treinamentos com bola, né, comandados pelo treinador, para que a gente também possa fazer uma preparação que seja eficiente e que a gente possa estar preparado para representar bem a cidade na competição. Primeiramente, pedir à comunidade que nos apoie, que vá ao ginásio, que leve suas famílias, que é um esporte altamente social, onde as pessoas têm uma respeitabilidade bem maior, e que leve suas famílias e possam agregar, né? E já pediu ao empresariado também que venha conosco, tragam sua empresa, que possam publicar sua empresa na nossa camisa, para que podemos também angariar recursos para poder pagar jogadores. Quando se trata de jogadores, a gente percebe que Juí é um celeiro de jogadores, não só Juí como a região. Mas para que isso tenha um fundamento maior, claro que a diretoria foi atrás de jogadores de nome, que já jogaram em times grandes do estado, que já disputaram competições a nível de ouro e prata, também bronze, para agregar juntamente com esses atletas de Juí e passar experiência. Isso é muito importante, porque nós temos que começar a fazer um trabalho dentro de Juí de construção novamente do futsal. O futsal dentro de Juí ficou parado por 10 anos aproximadamente, desde a categoria de base da Unijuí, do projeto esportivo. Para você construir uma nova história, isso demora tempo. Então a gente não pode ultrapassar etapas. E para que isso possa ocorrer, trazer jogadores com experiência de ouro, de prata, é muito bom porque você vai trazer espelho.
Então, o jovem que for hoje ao ginásio, que quer praticar o futsal, quer praticar o futebol mesmo, ele vai ter um espelho perante aquele atleta e vai tentar ser alguma coisa também. Então, dizer bem claro que as portas do ginásio vão estar abertas, né, no dia de treinamentos, para as pessoas que queiram ir lá agregar, né, jovens que queiram lá aprender alguma coisa também com os atletas e com a comissão técnica, podem perguntar, vão estar disponíveis, né, para que isso se torne hoje um objetivo maior. Não somente competir por 10 meses dentro do Estado e não deixar um respaldo dentro da sociedade. Eu acho que isso é importantíssimo, tu fazer um trabalho e deixar respaldo na sociedade. Sábado, previsão de 5 milímetros de chuva, mínima 22, máxima 34 graus. Domingo, 10 milímetros, mínima 23, máxima 34. E na segunda-feira, também uma leve precipitação, 5 milímetros, mínima 23, máxima 35 graus. Na semana passada, as casas do Parque Popular da Pedreira foram invadidas por ex-moradores do local. Esta semana, os moradores e o executivo entraram em acordo. A promessa é que as casas estejam prontas até metade deste ano. O caso das casas do Parque Popular da Pedreira é praticamente uma novela sem fim. Na semana passada, os ex-moradores do bairro Tomé de Souza, mais precisamente do local que era conhecido como Beco da Pedreira, decidiram retornar ao local onde moravam. 23 famílias que moravam no local há 5 anos invadiram as 28 casas que estavam em construção. A secretária de Habitação explica a situação e por que as obras estão paradas. Então, o projeto está em andamento desde 2010. O pessoal então foi retirado da área para que se construísse então as residências, né, 154 unidades habitacionais. Já foram construídos 80 apartamentos, né, nesse período. Em 2013 foi entregue, né, e por questões burocráticas, né, não conseguimos então ainda concluir as casas aqui no bairro, né? O pessoal, então, tivemos conversando, na última sexta-feira o pessoal ocupou os espaços aqui, as casas estão 40% delas concluídas, né? Então ainda falta um restante aí que a empresa, em dezembro, a empresa paralisou por motivos de encaminhamento de recursos, né, de liberação de recursos. Então, agora no mês de fevereiro, a empresa estará retomando, né? Nós temos aí o prefeito Balim, o vice-prefeito Bira tem mantido constantemente contato com Brasília, com o Ministério das Cidades e Caixa Federal para que seja liberado, né, o mais breve possível os recursos para que a empresa reinicie então os trabalhos aqui para que seja concluído. A empresa estava presente numa reunião na segunda-feira junto com os moradores, onde afirmam que no momento que o governo federal libere esse recurso, no mesmo momento eles estarão iniciando então as obras e em 4 meses eles concluem, né? Vão colocar uma equipe reforçada para que então em 4 meses sejam concluídas as obras aqui no Parque Popular da Pedreira. Gilvano é casado e tem 2 filhos e decidiu vir com a família para o local onde moravam. Ele afirma que a situação não é fácil, mas que os moradores decidiram dar este voto de confiança ao Poder Executivo e sair do local. Não, é uma situação que, do jeito que está assim, desse jeito assim, é ruim de viver num lugar assim, sem banheiro, sem porta, sem janela, é ruim. Mas pela uma garantia que nós achamos uma garantia nossa, por causa das demais invasões que tiveram aqui, né, na Getúlio e demais lugares, que estavam querendo vir aqui também invadir. Então, antes que os outros pessoal viessem, nós resolvemos vir adquirir o que é nosso e ver qual a atitude do prefeito. Agora, pelo que nós vimos, esperemos que ele cumpra com a palavra dele e a atitude que conclua as casas e mantenha a segurança aqui no local para nós. Os moradores afirmaram que o aluguel social não estava sendo pago. Segundo a secretária, ainda este mês a situação dos aluguéis será regularizada. Então, todos os que estão aqui ocupando a área estão no aluguel social. Nós, após diversas conversas, mantemos então, na segunda-feira conversamos, ontem à noite conversamos novamente junto com o prefeito, onde eles, hoje pela manhã, então eles nos passaram a informação que eles irão se retirar do local, porque isso vai inviabilizar, se eles permanecerem aqui, vai inviabilizar a continuidade da obra, né? Então, eles estão no aluguel social e teve a questão de orçamento, né, no início do ano, então até que o orçamento fosse aberto, houve uma pequena demora, mas que está sendo providenciado, quem ainda não recebeu estará recebendo ainda nesse mês de fevereiro o recurso do aluguel social.
E eles concordaram, então, em sair daqui e voltarem para suas residências, até porque nós não podemos mantê-los no aluguel social estando morando aqui, né? Para o presidente do bairro, não houve uma invasão, mas sim uma manifestação. Manda aqui no Tomé de Souza foi aproveitosamente e resolvido. E, em primeiro lugar, também eu digo assim, que os moradores tinham toda a razão de chegar a invadir, que a gente não considera invadida, a gente diz uma manifestação, pelo motivo das outras invasões rodadas, porque nós temos no Getúlio invasão e o pessoal estava falando que invadia aqui, então eles estavam garantidos que é seu. E eu, como presidente do bairro, eu sou a favor deles, mas dentro tudo normalizado, tudo dentro da lei, né? Porque eles têm direito aos 74 casas, dessas que tem aqui, tem 74 moradores, e esses são os beneficiados para essas casas. Tem uns que não estão aqui, que também não estão nos 74 na lista, não vão ficar de fora, porque a habitação já se comprometeu, o prefeito, de colocar eles, ou aqui ou em outro lugar, né? Mas a manifestação deles é válida, né? É válido, porque a gente está aqui todo dia a dia com eles, acompanhando eles aqui, ó, e o que eles fizeram é um direito deles, é um direito que estão guardando o que é deles. São 18 milhões de reais investidos no Parque Popular da Pedreira. A empresa se manifestou que em 4 meses, 120 dias, ela conclui as 74 unidades habitacionais aqui no Parque Popular da Pedreira. Então, até julho, agosto, eu acredito que essas obras estejam concluídas, segundo afirmou a empresa. É muito dinheiro, não é mesmo? Esses moradores foram para essas casas sem água e energia elétrica. Aguardamos então que as obras sejam realmente retomadas e que ainda este ano estas pessoas estejam com suas casas prontas no Parque Popular da Pedreira. E olha só, na política, os escândalos não param. A jornalista Miriam Dutra reafirma que recebeu dinheiro do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Miriam Dutra foi capa da revista Brasil com Z deste mês, em que fala sobre o relacionamento extraconjugal com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e sobre a saída dela da Rede Globo depois de 35 anos na emissora. Fernando Henrique era casado com Ruth Cardoso. Em matéria do jornal Folha de São Paulo de hoje, a jornalista afirmou que o ex-presidente usou uma empresa para enviar dinheiro para ela e para o filho, Tomás Dutra, no exterior. Miriam sustenta que Tomás é filho de Fernando Henrique, mas 2 testes de DNA encomendados pelo ex-presidente não confirmaram a paternidade. De acordo com a jornalista, a primeira transferência foi feita por meio de um contrato fictício de trabalho no final de 2002, quando Fernando Henrique ainda era presidente. Este documento mostra que a contratante é a Eurotrade, com sede nas Ilhas Caimã. A empresa é uma subsidiária do grupo Bracif, que na época monopolizava a exploração de free shops. O serviço é administrado pelo governo federal e conta com isenção de impostos. Miriam recebeu $3.000 mensais até 2006 e, mesmo assim, nunca prestou qualquer um dos serviços que constam do contrato. Segundo Miriam, Fernando Henrique Cardoso confirmou o depósito de $100 mil na conta da Bracif, no exterior, para que os pagamentos fossem feitos. De Madrid, por telefone, Miriam Dutra reafirmou as declarações para a nossa reportagem e disse: "Não vou falar mais sobre o assunto. Por causa de 2 entrevistas, minha vida virou um inferno." Mas agora uma notícia boa. O Rio Grande do Sul comemora o crescimento do número de transplantes de órgãos e tecidos. Em 2015 foram 10% mais cirurgias do que no ano anterior. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado e que aumentaram as notificações de potenciais doadores e a lista dos doadores efetivos. Hoje a lista de espera tem 1.200 pessoas. Os que aguardam por solidariedade. Como é que é voltar a fazer xixi depois de tanto tempo? Voltar a fazer xixi depois de tanto tempo é como, sei lá, você esquece a sensação de você querer ir ao banheiro, de você sentir a vontade, a necessidade de ir, porque já faz 1 ano e 5 meses que eu nunca fui ao banheiro. A pergunta é meio boba, mas mostra como um transplante pode devolver a vida a alguém.
O José Luiz tem 16 anos e é de Rondônia. Ele já fazia diálise há 1 ano e 5 meses. Com uma doença genética e alguns anticorpos que exigiam um doador muito específico, ele foi chamado várias vezes para o transplante. Até que há 1 semana tudo deu certo. Agora começa uma outra caminhada que é cuidar muito bem desse rim gaúcho que colocaram aí. Gaúcho. A dieta é importante, não pode comer besteira na rua, muita fritura, muito sal. Se bem que depois de tanto tempo que eu não como sal, aquele pouquinho já é o suficiente para mim, por exemplo. O ano começou com um recorde. Em 2015, o Rio Grande do Sul realizou 10% mais transplantes do que no ano anterior. Foram 2.274 procedimentos. E a tendência se mantém positiva. No mês de janeiro, já foram 76 transplantes em hospitais gaúchos. Na Santa Casa, que é uma referência nacional, foram 68 até ontem. 12 só no feriado de Carnaval, quando o José Luiz foi transplantado. E isso se deve ao crescimento do número de doadores. São famílias entendendo que no momento de dor, elas podem doar vida. Não é só solidariedade, é mais provável que eu precise de um órgão do que eu seja doador. Então nós todos temos que ter uma inteligência de trabalhar para um coletivo, para não faltar para mim nem para meus familiares na hora que a gente precise. Então, assim, eu acho que é muito importante, as pessoas estão se dando conta disso, que é um processo sério, ninguém mata ninguém, ninguém tira órgão de gente que está viva, né? Existem inúmeras pessoas para realizar um transplante, 50 pessoas têm que trabalhar naquele momento. Quer conversar com o microfone? O encanto pelo microfone pode ter vindo dos pais que são cantores em Florianópolis. Sem sossego, a folia para de repente e vem um abraço no novo amigo Jefferson, com quem logo está correndo, feliz. Quem olha assim não diria que o pequeno Ellison Gabriel, de 1 ano e 8 meses, já passou pelo que passou. Ele ainda nem está na fila de transplante de rins, porque depende de outra cirurgia. A esperança dele está em um tema no qual a família nunca pensou antes de precisar. A gente chora, a gente pensa, meu Deus, será que vai conseguir um rim tão logo? Será que alguém vai, né? Porque ele nem está na fila, ele precisa da ampliação da bexiga e ele vai para a fila do transplante depois. Mas eu creio que vai aparecer um rim logo para ele sair assim dessa vida, porque ele não tem fome, ele não pode comer muita coisa. A dieta dele assim é bem restrita, né? E a gente quer que ele tenha outra vida, uma vida de uma criança normal, que vá para a escola, né? Graças a Deus que ainda tem esses transplantes, né, hoje em dia, que ajudam a criança a viver. O Jornal das 6 fica por aqui. Uma boa noite a todos e um ótimo final de semana.